primeiro a gente tem, né, que saber o que queremos também otimizar. Então, por exemplo, que tipo de resultado, né, em que relação, né, a um objetivo específico a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, se a gente quer ter uma eficiência maior na resposta à perda de gordura, à perda de peso, ou se a gente quer ter uma melhor eficiência na resposta, por exemplo, para hipertrofia ou capacidade cardiorrespiratória, a gente tem que entender como a gente vai trabalhar, como a gente vai aplicar o esforço físico para potencializar essas variáveis. Então, se eu quero perda de gordura, se eu quero degradar gordura, se eu quero emagrecer, além de controlar essas outras variáveis importantes, alimentação, hidratação, rotinas de treino, especificidade em treinamento, recuperação, né, de um treino para outro, ou seja, uma recuperação ideal, adequada para que na próxima sessão eu tenha uma performance boa, eu tenho que saber direcionar o treinamento. Então, se eu quero reduzir gordura, se eu quero emagrecer, qual tipo de exercício vai fazer com que eu potencialize o quê? Emagrecimento? Qual tipo de exercício vai fazer com que eu potencialize a degradação de gordura? E aí que é a grande questão. Existem mecanismos, né, ou tipos de treinamento que vai fazer com que a gente mobilize mais gordura corporal. Faça que essa mobilização haja uma degradação maior de gordura. Então, por exemplo, treinamento, né, ou exercícios com volume maior, intensidade menor, gera uma mobilização na utilização dos ácidos graxos livres, que são o quê? As nossas reservas de gordura. Quando a gente mobiliza esses ácidos graxos livres, o que acontece? A gente depleta mais as reservas de gordura. Então, fazer treinamento com volumes maiores potencializa o quê? Essa degradação da gordura. Só que assim, treinamentos também com intensidades elevadas, ele faz com que a gente utilize um percentual de gordura como fonte de energia também alta. A gente vê isso muito aonde? Nos treinamentos, quando a gente fala de HIIT, né? Ou seja, HIIT são treinamentos intervalados, certo? Com curta duração, né? Que a gente muitas vezes tem uma recuperação de um exercício para o outro, gerando uma recuperação ativa, galera, certo? E o que acontece nessa recuperação ativa? A gente também mobiliza gordura dentro do metabolismo aeróbico. Então, os HIITs, eles geram um mecanismo, né, pós-treinamento importante, quando a gente fala de degradação de gordura, que, por exemplo, se o foco for emagrecimento, que é o efeito de consumo excessivo de oxigênio pós-esforço, que a gente chama de EPOC dentro do treinamento. Ou seja, por conta da intensidade elevada, né, de um treinamento mais curto, certo? Eu gero um déficit de oxigênio orgânico, celular, e quando esse déficit é gerado, pós-esforço, o nosso organismo ele tem que recuperar esse déficit de oxigênio. Ele tem que recuperar esse oxigênio dentro da célula. E o que acontece? Eu mantenho esse consumo ainda elevado de oxigênio pós-esforço. E o que é que caracteriza esse consumo elevado de oxigênio pós-esforço, galera? O que é que caracteriza isso? Um maior gasto de energia, ou seja, utilizando as reservas de gordura em repouso. Então, quando eu aplico esse treinamento, né, em meu aluno e meu cliente, esses treinamentos intervalados, né, que hoje a gente chama de HIITs, certo? Com durações mais elevadas, eu gero esse mecanismo. E durante o processo, né, de recuperação, após o esforço, eu aumento o meu gasto de energia, porque eu tenho que recuperar esse oxigênio a nível celular. Então, para que eu restabeleça esse oxigênio a nível celular, eu preciso de energia. E aí eu vou utilizar essas reservas de gordura. Então, para que eu também melhore, outra coisa que também é compensada, para que eu volte a estabelecer as minhas reservas de glicose, a nível de glicogênio, né, muscular e hepático. Também tenho que repor essas reservas. Né? E aí que é interessante, né, após esforço, além do aporte proteico, né, que vai agir na síntese proteica para regenerar aquela degradação sistêmica que gerou por conta do estresse físico, o que acontece? Eu preciso de um aporte de carboidrato para eu recuperar minhas reservas de glicogênio, que vai ser importante, né,
para eu ter mais energia, né, nos próximos exercícios, né, nas próximas sessões de treinamento. Por isso que é fundamental, gente, que a gente tenha a reposição nutricional, tanto após o exercício, certo? Para quê? Para que eu mantenha o meu rendimento nas sessões subsequentes.